Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre você nunca vai ouvir a música da mesma forma depois do que a gente vai falar hoje para você, né? Então, o segredo científico dos mantras. Quando a gente fala sobre mantra, quando a gente fala sobre cânticos, orações, a gente entra na perspectiva das antigas civilizações. A gente fala sobre algo muito rico, profundo, e mais do que isso, a gente fala sobre ciência das antigas civilizações, que é a verdadeira ciência, né? Se você já está acostumado aqui com a alquimia da mente, você já sabe em relação a esses segredos que foram trazidos pelas antigas civilizações. E hoje, cada vez mais pessoas estão buscando essa verdadeira origem da nossa tecnologia, até mesmo em relação ao que a gente utiliza todos os dias. Será que, na verdade, essa tecnologia que a gente utiliza é a mais alta tecnologia ou existe algo além? E quando a gente fala de mantra, é a mesma coisa. Então, o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você é os mantras. Né, então, eles têm alguns tipos de significados, ou mesmo formas de você expressar. Né? Um mantra, por exemplo, ele tem a expressão verbal, então é o som. Né? Se a gente pensa até mesmo em relação ao conceito de mantra, a palavra mantra, né? A gente vai pegar muito dos Vedas, dos textos védicos, né? Que a gente hoje poderia localizar onde a gente fala sobre Índia hoje. Mas a gente sabe que, na verdade, esses textos eles foram utilizados por civilizações antes que os Vedas foram criados, mas se a gente pensar em relação mais fácil, didaticamente falando, a gente poderia ser dos Vedas. Então, os cânticos, a gente pode até dizer do sânscrito, né, um antigo idioma, e quando você canta em sânscrito, além de ser difícil, você consegue sentir aquela por exemplo, que a gente chama hoje as notas musicais, né? Não eram notas musicais, mas você sente dentro do seu corpo, sente dentro das suas células, sente dentro dos seus cromossomos, dos seus genes, algo diferente. Algo que, na verdade, está implícito dentro de você, mas você sabe que essa tecnologia vai te ajudar, por exemplo, a trazer os resultados que você imagina. Então, essa é a primeira significação. Então, a parte verbal. A segunda parte do mantra tem a ver com a parte escrita. Então, por exemplo, se a gente fala, por exemplo, agora eu vou pegar um exemplo prático, de Ganesha. Não, então, vamos pegar a deidade Ganesha, né, o removedor de obstáculos, ele protege a porta, né, vamos pensar para a mãe dele, né, na história de Shiva com Parvati. E nesse caso, o Gana Patayana Maha, né, ou Ona Mana Gana Patayana Maha. Então, aí nesse caso, a gente vai ter como fala, no sânscrito, né? Então, a escrita. Então, quando você olha para aquele ideograma, vamos dizer assim, tem um significado. Então, você tem a parte escrita e tem a parte oral, a parte verbal, né? E por que isso é importante? Porque, primeiro, quando você tem vamos falar, uma língua, né? Então, por exemplo, eu estou falando agora na língua portuguesa. Você tem a parte escrita, que tem a parte gramatical, existem regras ortográficas, regras de regência, de coerência, coesão, né, que são aplicadas. E todas essas regras, elas normatizam, vamos dizer assim, o que nós podemos chamar de língua portuguesa, que tem uma origem muito antiga. Né? E nessa mesma perspectiva, os mantras também têm essa origem. Então, quando a gente pensa de ler um mantra, você o quê? Começa a usar o seu cérebro. Então, você começa o quê? A entender que essas letras significam algo a mais. Então, a gente pega a parte cognitiva do cérebro. E quando a gente pega a segunda parte, que é a parte verbal, a gente começa o quê? A mexer até com lobos, né, do nosso cérebro relacionados à criatividade, a gente pode dizer até o occipital, a gente pode dizer, por exemplo, até o neocórtex, que a gente vai acessar, até pensando em glândulas endócrinas, né, a pituitária, você vai conseguir o quê? Transcender. Então você vai acessar, por exemplo, ondas eletromagnéticas ou frequências vibracionais muito mais altas. A gente pode dizer Deus, transcendência, alegria, felicidade. A gente pode até dizer a verdadeira origem, né, sua. Então você vai o que cada vez mais entender por que você está aqui, o seu propósito e assim por diante. Então existe uma correlação entre ciência e existe uma relação com mantras. Então não é algo supersticioso, não é algo religioso, como a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente, né? Existe a parte científica de tudo, que as antigas civilizações utilizavam isso para uso, né, por exemplo, desde curas físicas, desde curas mentais, curas espirituais,
curas emocionais e assim por diante, né. Ou mesmo até, se a gente pudesse, também entender, colocar nessa perspectiva, a arquitetura das antigos templos, das antigas, construções, a gente pode dizer de pirâmides, zigurates, templos hinduístas, budistas, templos, por exemplo, que têm, submersos ao longo do mundo ou mesmo, incrustados, vamos dizer assim, em florestas. Por exemplo, não sei se você sabe, mas os templos maias, astecas, que, por exemplo, se você foi para Cancún, provavelmente você foi para Tulum, você foi para, por exemplo, Chichén Itzá, né, na península de Yucatán, e aquilo foi descoberto no século XX. Então, ou seja, estava cheio de árvores ao redor daqueles templos. Então, basicamente, é uma descoberta muito recente. Imagina quantas descobertas tem ainda para o ser humano descobrir novamente. Então, os mantras, eles reverberam isso. As frequências têm poder, né? Então, quando a gente pensa em relação às frequências sonoras, elas influenciam o nosso cérebro. Não é à toa que até mesmo Platão, lá, né, pegando um pouquinho de filosofia, lá 300 antes de Cristo, né, Platão foi discípulo de Sócrates, ele vai falar muito, até tem uma frase muito importante em relação à política, né, então vai ter o livro A República, mas mais do que isso, em relação a uma nação, um cidadão, uma cidadã. Para você entender como um governo é, né, você vai entender também o tipo de música, o gênero musical que aquela civilização utiliza. Então, hoje, por exemplo, a gente está em uma crise fundamental, essencial em relação a isso. Quantos gêneros musicais reverberam, por exemplo, frequências superiores? Então, eu vou dar um exemplo, música clássica. Né? A música clássica, quando você ouve, ou mesmo você ouve um tenor, né, cantando, tem vários vídeos na internet rolando sobre isso, ou mesmo uma mulher, né, com fala, barítona, né? Então você tem essa, por exemplo, essa força, né? Então vocal, pulmonar, né? Cantando, chama atenção. Todo mundo gosta, não tem como não gostar, né? Aquele som suave no seu ouvido, um piano, né? Um violão, um violino. E tem gêneros musicais que o que reverberam aspectos negativos, vamos dizer assim, de frequências vibracionais ou mesmo chakras muito básicos, até mesmo só relacionados ao sexo ou ao próprio prazer. E o que isso traz, né, influencia o nosso cérebro? A gente pensar basilar, ou seja, não evoluir. E o que a gente hoje enfrenta é isso, né? Então, pessoas, na verdade, cada vez mais massivamente não evoluindo no sentido que até mesmo de gênero musical. E tudo bem se você gosta de músicas que na verdade têm uma repetição ou mesmo uma frequência vibracional mais baixa. Você sabe do que eu estou falando, nem vou colocar aqui os exemplos. Mas quanto mais você entender que os sons específicos eles afetam o humor, o estresse e o seu foco, mais você vai entender sobre isso, né? Então, até no nosso canal do YouTube, por exemplo, a gente tem vários exemplos de mantras para te ajudar com os estudos, te ajudar no trabalho, te ajudar na concentração, a você focar, né? Então, quando a gente fala de foco, a gente vai pegar o pré-frontal aqui no nosso cérebro, que é responsável pela nossa tomada de decisão. Não tem como, por exemplo, você tomar uma decisão com uma música muito alta, né, que ela não vai conseguir fazer com que você se estabeleça, centralize, até mesmo a gente fala do alquimista no que? Do elemento terra, você tem que aterrar essa energia, né? Então assim, quando a gente pensa sobre isso, a gente pega que os mantras também, além de ter essa frequência vibracional sonora, eles afetam nossos hormônios. Então existe uma correlação entre mantras e hormônios. Então nesse caso o cortisol, que é o hormônio do estresse. Além disso, os mantras eles liberam endorfinas e a gente consegue sentir isso a partir do momento, por exemplo, se eu estou cantando um mantra, né, você vai ter, por exemplo, mantras de Shiva, né, então mantras de Ganesha. São exemplos, né, que eu estou pensando agora para a gente exemplificar. Quanto mais você utiliza, mais você vai ver que isso tem poder, né? Então, a Shivaya, né? Então, um mantra de Shiva, Shivaya, né? Tem até vários vídeos na internet sobre isso. Tem aulas, a gente explica muito sobre isso. Até no nosso livro, né, que tem aqui disponível no primeiro link da descrição, o livro Alquimia da Mente pode te ajudar em relação a isso também. Então, você tem uma correlação, olha que interessante, não apenas fictícia, mas científica em relação à parte hormonal, que tem a ver com suas emoções. Então, existe uma correlação entre mantras e inteligência emocional. Então, não é algo, não é noite por dia. Até tem um estudo científico que eu peguei aqui para a gente falar, da faculdade de Stanford, né, nos Estados Unidos, que existe uma correlação entre mantras e também batidas. Então, no caso, vai ter 60 BPMs, né? Então, batidas por minuto. Então, quando você tem uma correlação entre músicas ou mesmo frequências sonoras em 60 BPM, você vai ter o quê? Benefícios práticos no relaxamento e foco.
E os mantras, eles têm esse tipo de frequência. Então é interessante porque se você quer relaxar, se você quer ter mais foco, um mantra pode te ajudar muito com isso, né. Então até se você quiser buscar nosso canal do YouTube, a gente tem vários exemplos também de aulas, até mesmo tem cursos, né, dentro do nosso site mais relacionados a isso. Se você quer dar o próximo passo, corre atrás que vale a pena. Mas só pra gente resumir e finalizar, quanto mais você entender que existe essa ciência dos mantras, que não é uma ciência, eh, nasceu agora. As antigas civilizações sempre utilizaram mantras para se comunicar e também, se conectar com o divino, né, que habita dentro de você, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.